Meu, o que que foi isso? Que foi isso, rapaziada? Eu, de verdade, tem hora que nada faz sentido. Hoje não é live, hoje é nesse formato de vídeo, como eu falei pra vocês. Eu vou diversificar um pouco, nem todos os pós-jogos vão ser ao vivo. O que eu garanto pra vocês é que todos os pós-jogos de jogos eliminatórios vão ser no ao vivo. Os do Campeonato Brasileiro, os grandes clássicos e os grandes jogos vão ser ao vivo ainda. Os que não forem esses, os que eu não julgar grandes clássicos ou grandes jogos, se bem que hoje, se você fosse pegar a tabela lá atrás, quando chegou São Paulo e Cuiabá, tanto em casa quanto fora, você, uma vitória em casa, uma vitória lá também, com a maioria de São Paulinos lá na Arena, nem sei onde é, lá no Mato Grosso, não sei nem o nome na Arena Cuiabá, deve ser Arena Cuiabá, não me lembro. Foi estádio da Copa também, que enfim, ou Copa que, né? Senhores, São Paulo foi a campo com o time, alguns chamam de time reserva, outros chamariam de time misto, mas se você for pegar jogador por jogador, tirando os que chegaram nos últimos meses, tirando os Naruéis, tanto o Ferrarese quanto o Bustos, tirar o Galopo e tirar o Felipe Alves, o resto em algum momento foi titular. O Rafinha em algum momento foi titular, o Luizão precisou ser titular em algum momento, por conta dos desfalques que a gente teve, de lesões que a gente teve. O Gabriel Neves nem se fala, se matou em campo, é um dos poucos que eu vou poupar aqui, porque na boa, que jogo horrível, tecnicamente horrível, tecnicamente horrível. Eu comecei a assistir o jogo a partir do minuto 8 ou do minuto 9, foi um pouquinho depois do gol de pênalti do Daverson, pênalti infantil que o Sr. Ferrarese fez. O Ferrarese que já fez partida boa, já fez partida regular, já fez partida ruim. Eu sei que nesse momento agora, aí no chat ao vivo desse modo estreia aqui do YouTube, já vai ter a galera do Fora Sene, e fiquem à vontade. Fiquem à vontade, porque eu não falei nada, eu não fiz vídeo, eu não fiz live falando do que o Rogério Ceni fez ontem na chegada do time a Cuiabá, que foi uma atitude ridícula. Pô, Celso, mas ninguém tem sangue de barata. Pô, a gente não é obrigado a ouvir. A partir do momento que um cara é um esportista, que ele é um atleta. Deixa eu só desligar a TV aqui. Tá dando entrevista ao Igor Vinícius, o Luizão. Tô com raiva, não quero ver o Igor Vinícius na minha frente, que desperdiçou um contra-ataque, agora que tinha 2 contra 1. Ele enfiou... Ele podia cortar para a esquerda, cortar para o meio, tentar uma bola por elevação, tentar tanta coisa com o menino Juan, que entrou muito bem o menino Juan, inclusive. Entrou muito bem o Juan, dos Galopo, de todo mundo que chegou, dos Naruéis, né? O Galopo e os Naruéis. Para mim, a melhor surpresa do jogo foi o menino Juan, o centroavante aí que se movimentou, procurou jogadas, criou jogadas, tentou alguma coisa. O Patrick tentou alguma coisa no primeiro tempo e só ele também. Mas o primeiro chute do São Paulo no segundo tempo foi ao minuto 27, com o Alisson, um chute de fora da área que o goleiro do Cuiabá fez uma grande defesa. Impressionante, né? Até o goleiro do Cuiabá faz uma grande defesa contra nós. Mas só dar uma salvada aqui, apesar de ter sido deslocado pelo Daverson, se fosse para fazer uma mudança para quinta-feira, agora seria Felipe Alves no lugar do Jandrei. O Felipe Alves está mais confiante do que o Jandrei. Deu para perceber? Ele está mais seguro e mais confiante do que o Jandrei. O Jandrei tá sem confiança em todas as bolas que ele vai. Falei pra vocês, eu iria de Jandrei na semana passada e me arrependo. Aqui não tem essa, eu não sou dono da verdade, eu sou um torcedor assim como você, assim como sua mãe que é São Paulina, assim como seu pai, assim como seu irmão, assim como todo São Paulino vivo, eu sou um torcedor. E o que o Rogério Ceni fez ontem, que eu não completei o raciocínio, mas vou completar, o que o Rogério Ceni fez ontem é uma atitude ridícula. É uma atitude ridícula, deu um tapa, não sei se foi no celular do torcedor, acho que foi no celular. A imagem que eu vi foi um tapa no celular. Se o Rogério Ceni foi cumprimentar o cara, se o Rogério Ceni foi tentar pegar na grade ali, se esgueirou, não sei, me corrija aí nos comentários, me corrija aí no chat. Pela imagem que eu vi, ele dá um tapa no celular do torcedor. Assim como o Caleri deu um tapa no celular de um torcedor, só que de um palmeirense, né, que tava pegando ele na saída de campo, que também foi uma atitude errada e que eu falei aqui pra vocês. É uma atitude errada do Caleri. A gente entende que tá com a cabeça quente, acabou de sair de um jogo, o torcedor, o atleta lá das categorias inferiores do Palmeiras foi lá botar o celular na cara dele. Eu entendo ficar puto, mas não pode ter uma atitude como essa. Falei que o Caleri estava errado no começo do ano e fala que o Rogério Ceni estava errado. E se não fosse o Rogério Ceni, se fosse o Diniz, se fosse o Crespo, se fosse o Ney Franco, se fosse o Dorival, se fosse qualquer outro treinador aí dos últimos 10 anos do São Paulo, primeiro que o Crespo não faria, que é um gentleman. O Diniz, não sei, do jeito que o Diniz é também não sei. Mas se fosse qualquer outro,
ia ter uma passeata, ia ter um abaixo-assinado pro cara ser demitido. Mas como é o Rogério Ceni, as coisas são um pouquinho diferentes. Rogério Ceni este que hoje eu perdi minha paciência. Ontem e hoje, né? Essa atitude somada ao jogo de hoje, eu perdi a minha paciência. Primeiro que com lances como o do Igor Vinícius, que tem 2 contra 1 no contra-ataque e ele dá na canela do outro jogador, sendo que o Igor Vinícius vinha numa ótima fase, vinha num ótimo momento, já entrega que, putz, se depender ali de um último lance, os caras vão titubear porque não devem estar fechados com o Ceni. Os caras estão... Não sei se é má vontade, não sei o que é, mas na hora de decidir tá sempre tomando a decisão errada que faz a gente criar teoria na nossa cabeça. Não tô falando que os caras não estão fechados com ele, mas faz a gente criar esse tipo de teoria. Porque chega na hora de resolver, não resolve. Tanto que o gol nosso contra o Cuiabá é um gol contra. Ela resvalou no Luizão, mas é um gol contra. É um gol que a zaga do Cuiabá bateu cabeça. E é impressionante o número de meme que tinha hoje em campo também, né? Você tinha o Daverson, que é um meme ambulante. Você tinha Valdívia, pouco pica. Você tinha jogador que foi contratado por criptomoeda, que é o Sr. Galopo, que também até agora não mostrou nada. Mas o Igor Gomes também não mostrou. Esse aí, pra mim, foi sacanagem, foi piada, foi... O Rogério falando, deixa eu botar um fogo no jogo, vou botar o Igor Gomes que o galera vai me vaiar, deixa eu dar uma protagonizada aqui, deixa eu fazer alguma coisa, porque nada da minha tática, nada da questão técnica dos jogadores está funcionando, deixa eu botar um fogo no jogo colocando o Igor Gomes pra ver o que acontece. E ele viu, foi chamado de burro e tá certo a torcida. O cara é expulso no primeiro tempo do jogo contra o Atlético Goianiense. Não fez nada a temporada inteira. O Igor Gomes deve ter 5 jogos bons dos 40 que ele jogou. 5 eu tô sendo legal aqui com ele. Deve ter 5 jogos bons o ano inteiro. O Rogério vai lá, não, pera aí. Eu estou perdendo para o Cuiabá. Eu tenho um jogador a menos. Eu vou botar o Igor Gomes. Ai, mas o Galopo tava cansado. Ah, chegou agora. Não é titular, não tá jogando todo o jogo. Não jogou contra o Atlético Goianiense, inclusive. Vai jogar 90 minutos sim. Que porcaria é essa que o jogador de São Paulo não aguenta jogar 90 minutos? Ó, o Alisson tá morrendo de cansado. Realmente, o Alisson correu, se esforçou, mas o Alisson não ficou um tempão parado. O Alisson não é profissional. O Alisson tem 28, 29 anos. Ele não é nem menino e nem velho. Ele é experiente. Para, gente. Pô, pelo amor de Deus. O cara não aguentar correr 90 minutos. O Patrick a gente já sabe, dá 60, 65 minutos, o Rogério tira ele sem dar tantas explicações. Só não, o Patrick joga 65, 67 minutos. O Patrick é mais um que entra pra listinha do Ceni do caras que não podem completar 90 minutos. E se tem um cara aqui que também vou aplaudir aqui, é o Gabriel Neves, que correu pra caramba. O próprio Beraldo entrou numa fogueira, o menino, e não o entregou. Entrar numa fogueira dessa com 18, 19, 20 anos, seu terceiro ou quarto jogo como profissional e não entregar... Na fase que a gente tá, já tem que... Oh, pelo amor de Deus. Mas seguimos na parte de baixo. Seguimos sem vencer. Quinta-feira tem o jogo contra o Atlético Goianiense. E lembra de uma frase, que eu não vou ser incoerente aqui. Lembra de uma frase que eu falei pra vocês no começo do ano? O Rogério tem que fazer uma merda estratosférica pra eu largar a mão dele? Quinta-feira essa merda estratosférica, infelizmente, pode acontecer. A merda estratosférica era o quê? Não classificar na Libertadores nem pelo Brasileirão, nem pela Copa do Brasil e nem pela Copa Sul-Americana. Com Melgar, Independiente del Valle e Atlético Goianiense. E aqui eu já cansei de falar pra vocês, aqui é um lugar democrático. Você dá a opinião que você quiser e a gente vai discordar, concordar. Aqui não é lugar pra ofensa ou xingamento. Você pega a sua ofensa, você direciona ela pra outro lugar. Beleza? Então, firmão. Pegando o que aconteceu ontem, o Igor Gomes é hostilizado. Não, ele foi vaiado. Ninguém chegou, jogou coisa nele, ninguém fez isso. Pelo que eu acompanhei de notícia, pelo que eu acompanhei de tudo, ninguém jogou absolutamente nada no cara. E ele não estava indo na padaria, ele não estava indo comprar um churrasco, ele não estava indo comprar um hambúrguer. Não, ele estava uniformizado pelo São Paulo, viajando a trabalho pelo São Paulo, cumprindo seus compromissos com São Paulo. E obviamente, quando você joga num São Paulo, Igor Gomes, e eu acho que o Rogério Ceni devia saber isso aqui também, tá? Quando você joga num São Paulo, você tem pressão de torcida, você tem pressão por resultado, você tem cobrança. Não é o Mogi Mirim, não é a Ponte Preta, não é o Nottingham Forest que fez oferta, supostamente, segundo os veículos de informação. Não é, coitadinho. Não é coitadinho. O que não pode é ter agressão.
Ele ser xingado, ele ser vaiado, faz parte do esporte. E o mesmo vale pro senhor Rogério Ceni. Aceita, senta e chora no banho, você tá ouvindo Vaz. Ai, mas o Rogério, ele é um vencedor, ele é um ídolo do São Paulo, eu não aguento ouvir críticas. Vai ouvir sim, porque tá fazendo merda. Vai ouvir sim, porque tá fazendo merda. O time hoje foi um horror. Foi um horror. Eu tava aqui, eu cheguei de viagem com a Japinha em cima da hora do jogo. A gente chegou 7-7, 7-8. Como eu falei pra vocês, cheguei um pouquinho depois que o pênalti do Daverson foi batido. Que, inclusive, caras como Rafinha, como Patrick, não é pra entrar na pilha de Daverson. O Wellington entrar na pilha do Daverson, precisa colar um cara mais experiente no Wellington, como o próprio Rafinha que eu citei, ou qualquer outro, e falar, ó... Não precisa bater, deixa esse palhaço brincar, rolar na grama, fazer o que você quiser. Que se aí você toma um amarelo por besteira, uma hora você vai precisar fazer uma falta e vai tomar o segundo amarelo e vai ser expulso. Que é o caso do Wellington, que não fez um primeiro tempo tão ruim assim. Eu acho que Patrick e Wellington foram os únicos que produziram alguma coisa. O resto foi um horror. O resto foi um show de horror. Galopo, o próprio Rafinha, o resto foi um show de horror. Alguma coisa aconteceu pelo setor do Wellington e do Patrick. Alguma coisa aconteceu. Também não foi coisa muito boa não, mas alguma coisa aconteceu. Tanto que quando o Wellington é expulso, eu falei, acabou o jogo. Agora o Cuiabá vai amarrar o jogo, vai no máximo tentar um contra-ataque. Tanto que a primeira finalização do São Paulo só sai aos 27 do segundo tempo nesse chute de fora da área do Alisson, que o João Carlos, goleiro reserva do Cuiabá, porque o Walter sentiu a coxa. Inclusive, já fica alguém do São Paulo aí em Cuiabá, vê se o Walter, quando que acaba o contrato dele, se ele não quer vir também pro ano que vem, pra ver se arruma um goleiro ou vai atrás do Marcelo Groy. Porque até o Felipe Alves, que eu iria pra quinta, apesar dele estar um pouquinho mais seguro que o Jandrei, não é goleiro camisa 1 titular do São Paulo, apesar dele utilizar a camisa 1. Então, como eu estava falando, os caras jogam no São Paulo, o Rogério Ceni é técnico do São Paulo, se ele não aceita a cobrança, ele que chore no banho, tem que aceitar as cobranças, tem que aceitar sim os pedidos de fora Ceni, porque tá fazendo merda. Se as pessoas estão te criticando é porque algo tem. Você não é perfeito e você não é Deus. Apesar de, se você quiser ir na descrição do canal, é óbvio que lá tem uma brincadeira. Aqui, Rogério Ceni é Deus e Pelé é só mais um. É óbvio que o Pelé não é só mais um. E é óbvio que o Rogério Ceni não é um Deus. Mas isso aqui é um canal bem humorado. Mas é impossível eu ficar bem humorado para vir falar com vocês das coisas que estão acontecendo. E era para ter sido 2-1, porque o Igor Vinícius pegou um contra-ataque e enfiou no rabo dele. Ele pegou um contra-ataque e enfiou no rabo dele. Rapaz que acabou de renovar o contrato. Fazia tempo que ele não jogava mal e não fazia esse tipo de merda que nem fez hoje. Mas fez e vamos ver quinta se o rapaz faz alguma coisa de útil. Vamos ver se ele faz alguma coisa que presta na quinta-feira. Porque vinha jogando muito bem, merecido de renovar o seu contrato. Mas pegou um contra-ataque agora e... Eu quase quebrei a outra cadeira que tinha no estúdio. Era esse o nível. Foi esse o nível do contra-ataque que ele desperdiçou. Os senhores que viram o jogo, vocês viram. Então, o senhor Rogério Ceni, ou você aceita as críticas, expõe o que está acontecendo. Por que tem todo o jogo agora um jogador está sendo expulso por besteira? Expõe o que está acontecendo. Não estão devendo salário, não estão entendendo o que você está querendo para o time. O que é? Porque se chegar na quinta-feira e não adianta ganhar de 1-0 com o Cuiabá, suar a camisa e falar, tentamos. Não. Até porque o nosso rival lá da ZL, o nosso rival o Cortinas, perdeu de 2-0 do Atlético Goianiense lá em Goiânia e reverteu o resultado aqui em São Paulo. O São Paulo tem amplas condições de fazer a mesma coisa. Venceu o Atlético Goianiense na quinta-feira com uma margem boa para nem precisar de pênaltis. Porque o time do Atlético Goianiense não é tão bom assim. Eu acho que tem um bom meio-campista que é o Jorginho, o Marlon Freitas e o Baralhas, que são bons jogadores. O resto é tudo nível fraco. É tudo nível fraco para baixo. Tem esses 3 bons jogadores. Coincidentemente no meio-campo, que é onde o São Paulo tem menos jogadores de qualidade. Na verdade até tem. Você até tem um Patrick, você até tem um Gabriel Neves, mas que é preterido. O Gabriel Neves fez uma coisa absurda. Correu além da perna do que ele poderia para cobrir o espaço deixado pelo Wellington, que calhamos de ter 10 jogadores. Inclusive o Wellington, vai numa psicóloga, porque cair em provocação de Daverson, vai numa psicóloga. Cair na provocação do Daverson. Vai numa psicóloga, vai num psicanalista, vai num desses bagulho aí e fala, puta, eu caí na provocação do Daverson. O que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo nesse ambiente do São Paulo para os caras caírem em provocação de Daverson? Um jogadorzinho. Fez gol de título. O time dele proporcionou ele isso. Porque o time inteiro dele era bom e ele era o patinho feio do time e o Andrés Pereira deu o maior presente da vida dele.
Então, rapaziada, só pra gente não ir perdendo o raciocínio, porque é muita coisa ao mesmo tempo, é muito assunto. Eu mesmo não fiz pré-jogo aqui pra vocês e avisei que hoje o pós-jogo seria em vídeo, porque desde quinta-feira eu ainda não tô conseguindo assimilar que a gente perdeu de 3-1 pro Atlético Mineiro. Eu não assimilei ainda. Tanto que eu paro a live na quinta-feira, largo meu celular, não vi nada, não vi um ou outro comentário de vocês, respondi um ou outro de vocês também lá no Instagram. Inclusive não esquece de seguir, vai estar aparecendo aqui embaixo, @tricolorempauta, pra gente interagir, pra gente conversar lá. Pô, Celção, tal minuto do vídeo você falou um negócio que eu não concordo, irmão. Vamos trocar uma ideia. Eu montei esse canal pra isso, pra gente conversar de futebol. Eu não criei esse canal pra ter mais ou menos razão do que vocês e vice-versa. Cada um pensa futebol de uma maneira. Na boa, se o Rogério Ceni achar que ele não consegue extrair mais nada desses caras, ou se todo mundo tá vendo que não tá indo pra algum lugar esse barco chamado São Paulo Futebol Clube, assume o Muricy. Assume o Muricy Ramalho até o final do ano. Ele não é o coordenador técnico, ele não é o chefe do técnico. Ó, quando você não consegue fazer o seu trabalho, você vai até o seu supervisor. Ó, não tô conseguindo, não tá dando certo. Aí o seu supervisor vai ou te dar uma instrução pra te ajudar, ou vai pegar a tarefa e vai falar, deixa comigo então que é assim. Pelo menos em todos os lugares que eu trabalhei foi desse jeito. Se você trabalha num lugar que é diferente, comenta aí, inclusive. Assume o Muricy até o final do ano. Assume o Muricy Ramalho até o final do ano. Se o Rogério achar que não dá, putz, eu prefiro o Igor Gomes e a galera não gosta do Igor Gomes. Eu prefiro o jogador ruim. Porque, na boa, vocês querem que eu fale de Marcos Guilherme? Vocês acham necessário eu falar do Marcos Guilherme? Eu preciso trazer o assunto Marcos Guilherme, porque eu não vou ser incoerente mais uma vez. Quando chegou, eu falei, gente, eu vou esperar o cara vestir a camisa do São Paulo, jogar pelo menos 5 jogos para começar a formar uma opinião sobre ele. Eu não vou. Se você pegar minha live da contratação ou vídeo da contratação do Marcos Guilherme, eu falei isso. Eu lembro muito bem do que eu falei, porque eu não sou doido nem maluco. Só um pouco às vezes. Mas eu peguei e falei, gente, vamos esperar o cara jogar, vamos esperar para ver o que ele rende com a camisa do São Paulo. Não deu certo nem no Santos, nem no Inter, jogou ali um tempinho na Arábia. Mas às vezes com a camisa do São Paulo, com a mística do Morumbi, esse cara desenrola alguma coisa. Olha tanto grosso que jogou bem aqui. Eu comecei a imaginar, eu não sei se foi delírio, eu não sei se eu tomei chá de cogumelo para pensar esse tipo de coisa, porque é um jogador horroroso. É um cara que só sabe correr para frente. É um cara que tem que pegar, não, o Marcos Guilherme, esquece o futebol, vai pro atletismo, tenta disputar os Jogos Olímpicos de, acho que Paris, né? Os Jogos Olímpicos de Paris, que é os próximos, representando a camisa do São Paulo. Faz isso, troca de esporte, porque futebol não é o seu, meu irmão. Futebol não é o seu. Como eu falei, não vou ser incoerente, falei, vou esperar o cara jogar. Esperei pra ver, eu tô vendo, uma desgraça. É uma desgraça. É de doer o olho. É de doer o olho, é de falar, nossa. Tanto que eu confesso pros senhores, eu estava assistindo o jogo aqui com a Japinha, né? Ela terminou de desfazer mala, as coisas, veio aqui comigo assistir, fomos comer um japonês. Alô, pessoal do VIP Sushi, se quiser mandar uns pra gente na faixa, a gente aceita, porque a gente gosta pra caramba do sushi de vocês. Coloquei a mesinha aqui pra assistir com ela. Ela gosta de futebol, finge que não gosta, mas gosta de futebol. Tava comendo, tava com o hashi assim, ela, nossa, tá parecendo uma pelada de ensino médio. Teve um lance, acho que o Bustos caiu no meio da área, disputou uma bola ali, o Patrick tentou ajudar ele. Frase da Japinha. Abre aspas, está parecendo um jogo de ensino médio. Esse é o time do Rogério Ceni. Que o Eduardo Batista, com uma semana, conseguiu fazer algo diferente na equipe do Atlético Goianiense. O Eduardo Batista, com uma semana, viu como o Rogério joga, como o São Paulo joga, o que o São Paulo faz, e deu um nó. Eduardo Batista, que é um treinador ok, é um treinador bom pra disputar uma Série A do Brasileirão, um cara que já treinou o Palmeiras, já treinou em outros lugares. Assim como o Jorginho, eu acho que ele fez escolhas esquisitas de carreira, estava no lugar errado, às vezes na hora errada, mas enfim, não é um mau profissional, e mostrou isso na última quinta-feira contra o São Paulo, dando um nó tático no senhor Rogério Ceni, que eu tanto defendo aqui. Vocês acham que eu tô gostando de falar mal do Rogério Ceni? Não tô, me dói a alma, porque é meu ídolo como jogador. Eu não sou que nem outros caras aqui da mídia alternativa do São Paulo, e não é indireta pra ninguém, mas vocês sabem que existe, os caras que tá esperando a desgraça acontecer. Os caras que só esperam a desgraça acontecer. Eu queria estar fazendo um conteúdo rumo a Córdoba. Pô, gente, vou tentar fazer uma vaquinha online, juntar uma grana aqui, pegar, sei lá, com a Japinha, com a minha mãe, pegar do Superchat, não sei, e vou tentar ir pra Córdoba na final da Sula. Não, agora a gente tá com a corda no pescoço, a gente vai se classificar ou não. Eu queria estar pensando em Córdoba, não será que a gente vai passar? Tem gente que adora a desgraça, eu não gosto.
Eu gosto de daqui segunda a sexta com vocês, 5 da tarde, que é o horário normal das lives do canal, entre 5 a 19, virou, né? Ou começa às 5 da tarde ou às 7 da noite. Vocês já sabem que esse é meu jeitinho e é assim que a gente vai. Mas eu gosto de falar da coisa boa. Eu gosto de falar de jogador que tá chegando. Eu gosto de analisar como que o time tá jogando bem. Ou, pô, por que aquele pontinho não veio, mas com o time se entregando, com o time tentando. Não tô nem falando que hoje não teve entrega no quesito vontade, mas tecnicamente, um show de horror. Como a minha namorada falou, abre aspas pra Japinha, parecia jogo de ensino médio. Parecia jogo de moleque. Não é nem várzea, não vou nem entrar nos campeonatos de várzea, nada disso não. Jogo de moleque. Jogo de adolescente, parecia isso. Ainda mais com o Daverson em campo, que é um molequinho também, né? Pelo menos na idade mental dele, deve ter 15 anos de idade mental. E ele que faça o jogo que ele quiser, se ele quiser ser provocador, se ele acha que ele é o Cristiano Ronaldo, é o problema dele também. Ele tá jogando no Poçante Cuiabá, que tem 15 torcedores. Já vai aparecer o cara aí do comentário, muito respeito com o grande Cuiabá que nunca caiu. Vai ter um cara desse nos comentários, certeza. É óbvio que eu respeito a todas as instituições, mas literalmente o Cuiabá foi fundado, se eu não me engano, em 2001. Eu sou mais velho que o time do Cuiabá, e eu não sou tão velho assim, senhoras e senhores. Então, pra finalizar, se o Rogério chegar na coletiva e falar não, porque o time jogou bem, se ele começar com essa frase, eu não vou ver o resto da coletiva, porque tá me dando ânsia. Vai voltar todo o sushi que eu comi, o sashimi que eu comi, vai voltar na tela do meu computador, do meu celular, eu vou vomitar tudo se o Rogério Ceni começar com não, jogamos bem, tivemos mais volume de jogo, com aquela cara de bunda dele, assim, ó, na coletiva, que é assim que ele começa as coletivas, dá um ânimo assistir, uau, é super legal. Tem treinador, pô, eu gosto de ver coletiva de José Mourinho, de uns caras, o próprio Rogério teve uma fase boa dentro do São Paulo esse ano. Teve momentos que, pô, o Rogério estava muito bem, tirando, entre aspas, leite de pedra, naqueles jogos contra Atlético Mineiro e Internacional, que a gente conseguiu 2 empates importantíssimos. Eu falei, gente, para esses jogos o Rogério Ceni tirou cerveja de pedra, né? Nem água de pedra, tirou cerveja de pedra, porque realmente tinha um contingente pequeno, né? Tinha 15, 14 jogadores de linha, mais os goleiros, e conseguiu pontos importantes. Mas também teve momentos que ele tinha todo mundo à disposição e ficou no 1-1 e perdeu jogos que não podia perder. Perdeu jogos que não podia perder. E futebol, Rogério Ceni, é tanto ataque quanto defesa. Você não pode se inspirar no Osório ou no Diniz dos tempos passados, que é só ataque, só ataque. O Diniz parece ter encontrado um equilíbrio na vida dele. Meus parabéns, siga seu caminho no Fluminense, não quero de volta no São Paulo, mas parece que o Diniz aprendeu a lição. E tá na hora do Rogério Ceni ou aprender ou alguém dar essa lição pra ele. E como eu falei, se ele ainda tá com o mesmo pensamento, é para conversar amanhã com a diretoria. Porque antigamente, vocês lembram da época do Hernan Crespo? Não, nós temos uma reunião quinzenal ou mensal. Tem alguma reunião com o Ceni? Tem alguma reunião com o Ceni ou ele não deixa ninguém falar? Porque ele não tá deixando os repórter completar a frase na coletiva também? O Rogério não tá deixando nem o repórter terminar a coletiva. Então eu digo aqui, faça uma reunião com o Ceni amanhã. Ó, o que você pretende para quinta-feira? Vamos atropelar o Atlético Goianiense? O que você pensa futebolisticamente? Aí se ele falar, não, o meio campo vai ser Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Igor Gomes novamente, porque o Igor Gomes não, né, porque está expulso, mas se dependesse do Rogério Ceni ele estaria em campo. Não, eu vou ver o que eu vou fazer, o que eu vou colocar. Se vê que vai dar merda, assume o Muricy. Assume o Muricy até o final do ano. E aí, acabando a temporada, mesmo que, pô, e se o Muricy é campeão, porra, ele termina aí um ciclo erguendo uma taça ainda com o São Paulo e contrata outro treinador em novembro, dezembro. Ai, Celso, mas o Muricy já falou que não vai assumir. Olha, pra amanhã eu prefiro o Muricy do que qualquer outro que venha de fora. Esse pelo menos conhece o grupo inteiro de jogadores e tá ali trabalhando no dia a dia. Ou pelo menos é o que a gente sabe. Tá ali trabalhando no dia a dia pelo que a gente sabe. Esperamos que sim, né? Afinal, ele é um profissional contratado pelo São Paulo, coordenador técnico e etc. Não teria cara melhor. Assume ele até novembro. Já estamos em setembro, aí ó. O Muricy pega um freela aqui. 3 meses. Você pode fazer um contrato de 3 meses com o treinador. Você não pode menos do que 3 meses. Mas 3 meses você pode, que é contrato mínimo que a CBF permite. 3 mesinhos pro Muricy como treinador. Assume até o final do ano, pega essa bucha, porque eu tô vendo que se deixar na mão do Rogério Ceni, a bomba vai explodir na nossa cara. Todo mundo aí que estiver fechado com o Ceni tá tudo bem. Os que tá louco pro Rogério ser demitido esta madrugada também tá tudo bem. Vamos conversar e vamos discutir aqui. Mas se for pra acontecer uma desgraça na quinta-feira, já vê o que vai fazer amanhã. Não espera quinta-feira pra ver a desgraça. Assistam, diretoria do São Paulo, veja a porcaria do treino. Eu queria falar outra coisa. Veja a porcaria do treino, vê se não vai acontecer uma desgraça.
Porque se for pra acontecer uma desgraça, que aconteça pelo menos com o Muricy. Porque eu acho que não aconteceria. É um cara que conhece mais futebol que o Rogério Ceni e já provou isso. O Muricy Ramalho foi tricampeão brasileiro, ele não tinha um elenco de 200 milhões. Quando o Muricy foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo e depois campeão com o Fluminense, campeão da Libertadores com o Santos, ele não foi só campeão no São Paulo. Ele foi campeão em vários lugares. E aos que falam que o Rogério é um técnico em formação, não é. Ele já é técnico desde a época que ele era jogador, porque ele que escalava jogador no São Paulo também. E vocês sabem disso, eu sei disso, vocês sabem disso. Pra ruim e pra bom. Teve momentos que ele deu ideias maravilhosas, como trazer um Aloysio Chulapa, simplesmente deu assistência pro título do Mundial de Clubes, só isso. Como pra ruim também. Teve o debate dele com o Ney Franco, que ele queria que o Cícero jogasse e não o William José. Ney Franco bancou o William José, fez 2 gols contra a Universidade do Chile em 2012 pelas quartas de final da Sul-Americana. Último título do Ceni como jogador do São Paulo. Pra bom e pra ruim, ele fez escolhas pro nosso São Paulo também. Ele não é Deus. E quando eu digo que eu espero que um treinador termine um ciclo, seja ele o Rogério Ceni, seja ele o Odair Hellmann, seja ele o professor Lucha, que você já adora que eu imite o professor, né? Seja o professor Lucha, professor Luxemburgo, seja o João Santana. Quem assumir o São Paulo, eu vou pedir tempo pro treinador. Eu sou contra trocar de treinador igual troca de cueca. Seja o Rogério Ceni, ou seja minha mãe, seja minha namorada com asma, não sei. Eu não sei quem vai ser ano que vem, se vai ser o próprio Ceni. Mas que pelo menos o cara tenha um tempo para fazer alguma coisa. O cara demonstre alguma coisa. O Ceni chegou a demonstrar alguma coisa esse ano? Chegou a demonstrar alguma coisa esse ano, principalmente aí nas Copas. O suficiente para manter ele ano que vem, estando do jeito que está no Brasileiro e sendo eliminado das 2 Copas? Não. Aí não, porque uma coisa que está me preocupando é o fato da renovação do Ceni ter se tornado algo político. Se você não está entendendo essa frase que eu acabei de falar, vai agora na coletiva de apresentação do Nahuel Ferrarese e veja os 5 minutos da pavãozada do Júlio Casares ali, né, na introdução dele, que era só para apresentar um reforço. Pô, galera, esse aqui é o Ferrarese, ele pertence ao grupo de empresários tal, que emprestaram pra gente nessas condições. Era para falar isso. Não, ele vai falar da gestão, de não sei o quê, de como o São Paulo tá lindo e maravilhoso. É tipo político quando vai falar da cidade dele pros outros. Parece que tá numa cidade futurística, né? O Júlio Casares falando do São Paulo. Não, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Nem parece que deve 700 milhões, 15 milhões para jogadores, enfim. O cara vai lá dar a pavãozada dele e fala: nossa gestão renovou com o Ceni um dia antes do jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, como se fosse um troféu, você renovar com o trabalho de um treinador. Eu acho que a partir do momento que você contratou esse profissional, você imagina o sucesso ou o insucesso dele. Tem uns caras que a gente sabe que é contratado para tapar buraco e outros que outros que são contratados para realmente fazer um grande trabalho. E eu não sei por que eles contrataram o Rogério pensando com a cabeça da diretoria. Como torcedor eu sei. É um cara identificado com o clube, é um cara que conhece tudo do clube, é um cara que pode botar o dedo na cara da diretoria e cobrar as coisas. E eu acho que essa tem sido o único ponto positivo que salva o Ceni nesses últimos tempos. Ao grupo de jogadores, dá o sangue na quinta, dá o máximo na quinta, é tudo que a gente pede. Rasga a cara no meio se precisar, mas leva a gente para essa final de Sul-Americana para salvar esse ano, que se não for salvo na quinta-feira e numa eventual final com o Independiente Del Valle ou remotamente com o Melgar, é mais um ano perdido na nossa história. É mais um ano jogado pelo ralo, porque se a gente estivesse em 3º lugar, em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, não seria um ano jogado às traças, seria uma boa campanha no Brasileiro e uma Libertadores no ano que vem, mas não. Vocês estão aí em 13º, 14º, vocês estão a 5 ou 4 pontos da zona de rebaixamento. Parabéns a todos os envolvidos, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Volto amanhã pro Fim de Expediente, nossa live maravilhosa de todos os dias. Tamo junto e vamos São Paulo pelo milagre na quinta-feira. É nóis, rapaziada. Guardo vocês nos próximos dias não, amanhã no Fim de Expediente. Tamo junto.